Como é bom, queridos, poder adorar o Senhor, na verdade, louvar o nome desse Deus que tem sido tão fiel com a minha vida e tem sido fiel também com a sua vida. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. O tema da mensagem é manter a constância, manter a constância. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo fundou essa igreja, era uma igreja jovem, ao qual ele envia Timóteo a essa igreja. Quando Timóteo chega, ele vai trazer alguns relatórios. Então Paulo vai fazer algumas perguntas e vai dar uma resposta em 1 Tessalonicenses a essa igreja. A primeira resposta que ele vai dar é para que os cristãos pudessem manter a paciência. E também vai reforçar essa igreja na fé e vai instruir acerca do Evangelho. Essa carta aos Tessalonicenses, ela está baseada na segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai dar uma explicação detalhada sobre essa volta do Senhor. Tessalônica foi uma das primeiras cidades a serem evangelizadas por Paulo e Silas, quando eles chegaram no continente europeu. A cidade foi transformada num centro comercial mais rico do Império Romano. Era uma capital com mais ou menos 200 mil habitantes. Pela localização da cidade, tornou-se uma propagação do Evangelho de maneira muito rápida, muito fácil, na Macedônia. E Paulo vai elogiar essa igreja através dessa obra evangelística. Paulo fundou essa igreja pregando em 3 sábados. Paulo prega 3 sábados com grande êxito. Então os judeus e os gentios que temiam o Senhor se convertem. É uma coisa que fato interessante, 3 fatos importantes para a gente entender essa carta aos Tessalonicenses. Primeiro fato é que ela vai tratar como os Tessalonicenses estão sendo edificados, observando o progresso deles, o crescimento deles na fé, no amor e na paciência. Esse era o primeiro fato importante ao qual Paulo fala. O segundo fato importante dessa carta é que Paulo vai esclarecer alguns maus entendidos a respeito da volta do Senhor Jesus e vai corrigir algo acerca da volta do Senhor por conta de alguns falsos profetas que estavam trazendo coisas que não eram verdades. E o terceiro fato importante é que Paulo vai falar que os santos são assegurados para o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Paulo então vai dar algumas orientações a essa igreja sobre como manter uma igreja saudável e uma igreja efetiva. Então, desde o capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver Paulo dando orientação como essa igreja iria se manter saudável e efetiva. Paulo dá resposta à escatologia, que era a volta do Senhor Jesus, e essa observação de manter a vida na verdade da fé do Senhor. E eu queria trabalhar esse tema com você, porque nós percebemos que é um momento propício para nós, onde nós estamos olhando e vendo o momento que nós estamos enfrentando e passando, onde nós precisamos manter algumas constâncias na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E eu queria compartilhar 3 verdades com você nesse texto. A primeira verdade é manter a constância na oração intercessória. Por que manter a constância na oração intercessória? A palavra constância, ela significa uma qualidade daquele que não falta uma tarefa. Quando é dada uma tarefa, ele cumpre essa tarefa. Então isso é uma pessoa constante, uma pessoa que está constantemente crescendo. A outra coisa que diz essa palavra é alguém que é persistente. Ele vai então persistir, é alguém que é insistente, é alguém que tem uma obstinação e alguém que tem uma continuidade.
Ou seja, ela não para. Manter a constância é eu manter contínuo, perseverando, manter a minha vida, a minha caminhada. E aonde nós estamos olhando que muitas pessoas têm fraquejado, ou têm desistido, têm parado de lutar. E aonde Paulo está ensinando para nós, primeira coisa, nós precisamos manter a nossa oração. Mas ele fala de uma oração específica. No versículo 1 você viu que Paulo fala assim: orai por nós. Paulo está falando então de uma oração intercessória, de interceder por alguém, estar na brecha, de se colocar na brecha de intercessão por alguém. A interceder para quê? Para provocar um avanço. A oração intercessória é capaz de provocar um avanço. Paulo dizendo assim: ora por nós, para que o evangelho então possa se propagar e possa então avançar. Uma oração intercessória fala de perseverança. Quando eu persevero na oração, mantenho então essa constância diante do Senhor, me colocar na brecha por alguém. E esse é o momento oportuno, aonde eu e você devemos estar constantemente orando por pessoas, orando pelo seu casamento, orando pelos seus filhos, orando pelas pessoas se converterem na sua casa que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É eu me posicionar na brecha para estar intercedendo por alguém. E quando eu começo a interceder por alguém, a oração intercessória, ela fala de um amor ao próximo. Há um tempo atrás, eu trouxe uma pregação aqui na igreja e eu falei que a oração é representada pelos 5 dedos da mão. E a oração intercessória, ela é representada pelo dedo anelar. Por que pelo dedo anelar? Porque o dedo anelar vai mostrar o amor que eu tenho pelo meu próximo. Então, quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou clamando por alguém, eu estou demonstrando o meu amor por essa pessoa. E a oração intercessória, ela tem o poder de trazer soluções. A oração, ela vai mudar situações. É por isso que aqui na igreja nós temos o ministério de intercessão, que ora continuamente por motivos da igreja, por motivos quais que os irmãos trazem para estarem orando. E nós já presenciamos muitos milagres e curas que Deus fez através desse ministério de intercessão, de oração. Ou seja, você que se converteu, você que é esposa, você se converteu e ainda o marido não veio para a igreja. Então você entra no papel de interceder para o seu marido, de orar por ele, de clamar a Deus por ele, de se estar intercedendo para que Deus possa abençoá-lo. Nós que somos pais, intercedemos pelos nossos filhos constantemente. Devemos orar e apresentar os nossos filhos ao Senhor. Devemos orar pela nossa casa, pela nossa família. E esse é o momento ao qual que nós devemos clamar ao Senhor, aonde muitas pessoas têm desanimado na fé, outros têm desistido de andar com o Senhor Jesus, pelo momento que nós estamos enfrentando e passando, mas esse momento vai passar. Por isso que Deus possa levantar em mim e em você um coração de intercedor, de interceder pelas vidas, pelas pessoas. Interceda pelo seu casamento, interceda pelos seus filhos, interceda por vidas que estão à sua volta. Isso é demonstrar o amor do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo era um homem que intercedia. Olha o que ele vai dizer em Efésios, lá em Efésios 3:14. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 3:14. Ele vai dizer assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele era um homem que intercedia, que orava para que vidas pudessem ser salvas diante do Senhor, para que vidas pudessem receber a graça do Senhor Jesus e alcançar a salvação em Deus. Então a oração intercessória, ela mostra o meu amor para com o meu próximo,
eu devo interceder por vidas. E além disso, Paulo fala que essa intercessão era para que o evangelho pudesse ser propagado e livrar eles de homens maus e perversos. Então a oração faz o quê? Com que eu consiga blindar, para que não venha contaminação. Paulo está orando para que o evangelho nessa igreja não pudesse ser corrompido por coisas hereditárias, por heresias. Então uma coisa que nós precisamos clamar a Deus. Ele clama a Deus para que Deus pudesse então livrá-los de todo o mal, livrá-los da mão do inimigo. Você lembra lá de Lucas, lá em Lucas 22, do versículo 31 e 32, quando Jesus está diante de Pedro e Jesus vai dizer para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, para te jogar numa peneira e te fazer como um trigo, jogar para o alto, te sacudir. E aí no versículo 32, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: mas Pedro, eu roguei ao Pai para que isso ainda não te aconteça, porém chegará o tempo que isso vai te acontecer, e aí então quando você se converter, ajuda os teus irmãos. Jesus está dizendo que naquele momento, Jesus então intercedeu pela vida de Pedro, para que ele não viesse passar por aquele momento, para que ele não viesse enfrentar aquele momento. Uma coisa que nós precisamos perceber é que nós temos alguém que vai sempre interceder por mim e por você, vai estar intercedendo por nós. Quem intercede por nós? Quem demonstra esse amor por mim e pela sua vida? O nosso Senhor Jesus. Olha o que diz lá em Romanos 8, 33, 34, vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aonde Jesus está? Jesus está à direita de Deus e Ele é o nosso intercessor. Ele diz que Ele intercede por mim e por você. Por isso, aquilo que Jesus faz por nós, nós devemos fazer então pelos outros. Quantas pessoas você não deve interceder? Orar. A intercessão fala de amor, de demonstrar o amor pelo meu próximo. Demonstração de amor é me colocar na brecha, é orar. Ore, é o momento de você interceder pela sua casa, pela sua família. É o momento de você interceder pelos seus, para que Deus possa guardar, proteger e, acima de tudo, manifestar o amor àqueles que ainda não conhecem o amor e a bondade do Senhor. Então cabe a mim e a você nos fortalecer em oração e interceder por vidas diante do Senhor. A segunda verdade que nós vamos ver nesse texto é que Paulo vai dizer também temos que manter a constância na prática das verdades. Manter a minha constância na prática da verdade. Olha que Paulo vai dizer: todavia o Senhor é fiel para vos confirmar e guardar do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, em que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Paulo fala então de uma prática. Paulo havia ensinado essa igreja, falado com essa igreja, e Paulo diz assim: olha, vocês têm que manter tudo aquilo que nós falamos, que nós dizemos, que nós ensinamos para vocês. Então fala de manter uma prática diante de Deus. Havia algo que queimava no coração do apóstolo Paulo, quando vai dizer lá em Filipenses 1:6, vai dizer assim: que aquele que começou boa obra em mim e você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele vai completá-la. Por isso eu preciso manter a minha prática diante de Deus, que é a minha busca constante de praticar as verdades que Deus tem me ensinado. Mantenha a prática da palavra, não abandone a prática da palavra. E essa igreja, Paulo vai dizer que essa igreja estava sendo ainda perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos. Olha o que diz no capítulo 1, do versículo 4, vai dizer assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e a fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então essa igreja estava passando por perseguição e suportando as tribulações, e eles estavam mantendo a prática do quê?
a prática da palavra de Deus. Esse é o momento que nós estamos vivendo e passando, é o momento que nós devemos nos apoiar em praticar a palavra do Senhor. É como diz lá em Tiago 1:22, nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque o ouvinte, ele logo esquece, ele não tem uma prática. Paulo vai dizer assim que aquele que ouve a palavra é semelhante a alguém que contempla o seu rosto no espelho. Antes de vir para cá, eu me olhei no espelho, olhei, vi como estava a barba, o cabelo, ainda tem um pouco de cabelo, mas agora eu já esqueci a minha aparência. Eu tenho que voltar de novo e olhar no espelho, porque eu já não me lembro mais da minha aparência. Então Tiago está dizendo o quê? Que eu preciso praticar a palavra, porque o que pratica é aquele que vai viver as verdades do Senhor, não abandonar as verdades. Ou seja, aquilo que nós temos ouvido acerca da palavra de Deus, a instrução que Deus tem dado para nós, eu devo colocar em prática na minha vida. E agora é o momento que Deus está nos levando a praticar essas verdades da palavra dele, como ele está dizendo, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições. Lá em Josué 1:8 diz que eu devo o quê? Meditar dia e noite na palavra do Senhor. Trazer a palavra de Deus como um manual para a minha vida, como um alicerce para a minha vida, como uma base para a minha vida. E aqui eu vou ver o amor de Deus, a bondade de Deus, a instrução de Deus manifestada na minha e na sua vida. Por isso eu devo praticar essas verdades, devo mergulhar nessas verdades de Deus, para que assim eu possa manter um crescimento de fé diante do Senhor. Paulo elogia essa igreja, eles estão crescendo na fé, por questão de praticar a palavra de Deus. Quando que eu vou crescer na fé? Quando eu começar a praticar a palavra do Senhor. A terceira verdade que nós vamos ver nesse texto é que nós devemos manter a nossa constância no amor em Jesus, em amar Jesus. Olha no versículo 5 que ele vai dizer: ora, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha o que diz lá em Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Deus está dizendo aqui em Provérbios 8:17 que Ele ama aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, Deus vai manifestar o seu amor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse amor de Deus vai nos constranger. E Ele diz então que quando nós o procurarmos, nós vamos encontrar esse Deus poderoso. Que a gente possa crescer nesse amor ao Senhor, acender essa chama desse amor no nosso coração. Lá em Provérbios ainda 4:23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, eu devo guardar o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. Paulo vai dizer o que? O coração é o centro da vontade de Deus para nós, é onde Deus vai falar no nosso homem interior, é onde eu vou experimentar a renovação espiritual da minha vida. Por isso que eu devo guardar o meu coração ao amor de Deus. Quantas pessoas não têm esquecido desse amor de Deus? Não têm deixado de buscar esse amor? E nesse processo que nós estamos vivendo, que algumas igrejas ainda, algumas cidades não podem abrir as suas portas. As pessoas ainda não podem vir para a igreja. Então, por conta disso, muitas pessoas têm deixado o seu amor do Senhor. E eu preciso olhar porque eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então eu tenho que manter acesa essa chama dentro de mim. Como que eu mantenho ela acesa dentro de mim? Guardando o meu coração em Deus. Guardando o meu coração diante do Senhor. Não só o coração. Lá em Jó, capítulo 31, versículo 1, vai dizer assim... Jó fala assim, guardar os olhos. Jó diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria os meus olhos numa donzela? Jó está dizendo que ele mantinha os seus olhos puros de toda lascívia, de toda coisa que pudesse entristecer o Senhor. Então, as duas coisas que eu devo guardar na minha vida para manter o meu amor a Deus, eu preciso guardar o meu coração e eu preciso guardar os meus olhos. Quando eu guardo o meu coração e guardo os meus olhos, eu vou me manter seguro em Deus. Vou estar seguro na presença do Senhor. É isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus deseja que nós façamos nesse momento.
que você possa guardar o teu coração e os teus olhos em Deus. E Deus possa remover do meu e seu coração todo obstáculo que está ainda nos impedindo de amar a Deus. Todo obstáculo que ainda está impedindo da gente viver esse amor de Deus. Porque você lembra, essa igreja está sendo perseguida, está passando por tribulações, mas mesmo assim, eles mantêm o coração em Deus. Mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, passando, enfrentando, nós precisamos manter o nosso amor em Deus, na presença do nosso Deus vivo. É como o Senhor diz lá em Lucas 10, olha o que Ele vai dizer em Lucas 10, versículo 27, Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então Deus está dizendo para nós que nós precisamos amá-lo, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos dedicar a nossa vida completamente a Ele. E através do Espírito Santo, Ele vai nos conduzir a esse amor. Lembra? Nós viemos algumas semanas falando acerca do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Semana passada falamos do fruto do Espírito Santo. E um dos frutos é o amor que nós devemos manifestar para com Deus. Lembra daquele amor? Algumas pessoas disseram assim: pastor, o meu primeiro amor se esfriou, então eu preciso acender essa chama de novo, desse primeiro amor, de buscar essa presença de Deus, de viver esse amor em Deus e de experimentar coisas grandiosas em Deus. Deus está nos chamando a praticar de novo esse amor para com Ele, acender essa chama desse amor, como Ele está elogiando essa igreja dos Tessalonicenses, que Jesus iria voltar, Ele ia trazer de volta, iria vir buscar a sua noiva, a sua igreja, como Ele vai vir nos buscar, por isso eu preciso manter a chama desse amor dentro do nosso coração acesa. Como que eu mantenho ela? Na presença de Deus, continuamente, buscando a face do nosso Senhor Jesus, buscando a face do nosso Senhor. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje, que nós possamos manter a nossa vida no Senhor. Mantenha a sua constância em oração, na sua oração intercessória. Não deixe a sua casa perder, não deixe a sua casa vir a ruir. Ore, interceda pelos aqueles que você ama, interceda pelas pessoas que estão à sua volta. Mantenha a prática da palavra de Deus sobre a sua vida. Sente à mesa com a sua família, leia a palavra, estude a palavra de Deus, deixa Deus ministrar o teu coração. E por último, mantenha o seu amor diante de Deus. Ame o Senhor Jesus Cristo, busque a Ele diariamente na sua vida, que essas três coisas possam acender em nosso coração esse amor ao Senhor, e que nós possamos passar por toda essa prova, por toda essa luta, por tudo que nós estamos vivendo e passando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você é amado de Deus, Deus tem coisas grandiosas para nós, por isso nós possamos manter a nossa caminhada de fé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida, pela minha vida. Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra. Pai, o Senhor possa levantar em nós esse coração de interceder por vidas, de interceder pela nossa casa, de interceder por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão à nossa volta, de interceder, Senhor, por aqueles que vão ser alcançados por meio do Teu Evangelho, por meio da Tua palavra, vão ser alcançados por meio da Tua graça e vão, Deus, retornar aos Teus caminhos. Pai, nós queremos interceder, nós queremos nesse momento orar, e nós não aceitamos, Pai, perder a nossa família, nós não aceitamos perder nada, Pai, que possa trazer tristeza, amargura, sentimentos sobre o nosso coração, mas nós queremos nos colocar como intercedores, Pai, nos colocar na brecha para interceder
pela nossa família, pela nossa casa. Pai, nos ajuda a praticar as Tuas verdades, que a Tua palavra, Pai, seja doce ao nossos olhar, ao nosso olho, à nossa vida, que nós possamos alimentar diariamente da Tua palavra, continuamente da Tua palavra e buscar conhecer as Tuas verdades como prática e guia para a nossa vida, Senhor. Pai, nos ajuda a manter esse amor, que Teu Espírito Santo possa incendiar o nosso coração constantemente e nos levar a experimentar esse profundo amor no nosso Senhor Jesus, que a nossa vida esteja completamente respaldada diante do Senhor, nos ajudando na caminhada de fé, nos mantendo alicerçados, nos mantendo firmes diante do Senhor, e que assim possamos viver todas as promessas do Senhor para a nossa vida, até o dia ao qual o Senhor vai vir nos buscar, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus possa dar para você uma semana abençoada, uma semana cheia do amor dEle, cheia da bondade dEle, cheia da graça dEle, que o Espírito Santo possa conduzir você a toda a verdade da palavra do Senhor. Um beijão no teu coração e lembre-se, tamo junto até depois do fim.